Fala galera, Souto Corretor na área. Você quer saber quanto custa para fazer um sobrado de 60 metros quadrados, desde a compra do terreno até o acabamento? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou revelar para você quanto custou para fazer esse sobrado aqui, tá? Esse terreno que eu comprei é um terreno de 265 metros, é um terreno de esquina, tá vendo lá? Então eu vou passar para vocês hoje quanto custou, desde a aquisição do terreno, terraplanagem, até o acabamento deste sobrado. Aqui do lado, eu estou fazendo mais duas casas, tá? Depois eu mostro para vocês aí a fase que está essa obra. Então, aproveita, já dá um like, compartilha com os amigos e comenta aí, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No final do vídeo, eu vou dar uma dica de ouro de como economizar com construção. Então, fica comigo até o final que você vai gostar desse vídeo hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos à parte dos custos, tá? Aquele terreno, como eu mostrei para vocês, é um terreno de esquina, tá? Quando eu comprei aquele terreno, eu paguei no terreno há mais ou menos 4 anos atrás 90 mil reais, tá? Ele estava com dívida de IPTU de mais ou menos 5 mil, então eu paguei 85 mil e assumi a dívida de 5 mil que tinha de IPTU, beleza? Só que ele não era um terreno plano, era um terreno em aclive. Aí eu tive que pagar para remover terra, tá? Então eu gastei com a remoção de terra lá, com terraplanagem, em torno de 10 mil reais, tá? Foi 10 mil reais o que eu gastei lá com a remoção de terra. Então saiu para mim um custo de 100 mil reais, tá? O terreno mais a remoção de terra. Então eu tive um custo de 100 mil reais. Se eu fizesse apenas uma única casa naquele terreno, o que ia acontecer? O máximo que eu pegaria de aluguel nessa casa seria em torno de 2 mil reais. Então se eu usasse todo o terreno de 265 metros para fazer uma única casa, eu teria um retorno mensal aí em torno de 2 mil reais. Se eu fizesse uma casa lá de 3 dormitórios, com 2, 3 vagas de garagem, eu conseguiria alugar no máximo por 2 mil reais essa casa na região que foi construído, tá? Como eu queria potencializar, eu queria ganhar mais dinheiro do que apenas 2 mil reais, o que eu fiz? Eu dividi o terreno em 5 partes, tá? Eu dividi o terreno com a frente dele ali de 4,5 metros para cada casa, com 12 metros de comprimento. Cada parte eu vou fazer uma casa, um sobrado para alugar ou para vender, né? No caso lá terão 5 imóveis neste terreno, tá? Então, na primeira parte eu deixei 4,5 metros de frente com 12 metros de comprimento. Então, no fundo eu fiz uma lavanderia, a cozinha, a sala, né, do fundo para frente. Lavanderia, cozinha, sala. Do lado tem um lavabo, a escada e 2 dormitórios em cima com um banheiro e um home office. Tem um escritorinho lá no quarto do casal, o quarto da frente que tem a sacada. E na frente uma vaga de garagem, tá? Com portão automático. Naquela casa só falta uma coberturinha ali pro telhado, tá? Então quanto que eu gastei? Se eu dividir o terreno, o total de 100 mil em 5, eu vou ter cada parte ali que eu vou construir, cada pedaço do terreno vai ter um custo de 20 mil reais para mim. Então o que eu combinei com o pedreiro foi o seguinte: ele me entregaria a casa pronta, exceto algumas coisas. Ele ia fazer toda a parte de infraestrutura, desde o alicerce até reboco, acabamento, instalação de louças, de pia, vaso, azulejo, piso, tudo isso. As únicas coisas que eu não combinei com ele, que ficou de eu contratar outras pessoas, foi o eletricista para fazer a ligação elétrica, foi pintor para dar o acabamento nas paredes, massa e pintura, o serralheiro para pôr o portão e o corrimão da escada, e o vidraceiro para instalar algumas janelas, né, que foi mandado fazer. Então, isso foram as coisas que não foi combinada com o pedreiro, beleza? Então, toda essa parte de mão de obra eu combinei com o pedreiro e contrataria esses profissionais para finalizarem a casa, tá? E quanto que eu gastei de material? Então vamos aos números, tá? Então vocês viram que na parte do terreno eu paguei 90 mil, gastei 10 mil com terraplanagem, eu dividi em 5 partes, cada parte me custou 20 mil reais. E a parte de mão de obra, eu tinha acertado com o pedreiro o valor de 23 mil reais, tá? Então 23 mil reais para ele me entregar a casa toda pronta, ele terminaria lá no prazo de 6 meses. A parte de material, aqui em São Paulo, é uma coisa interessante, tá? Aqui em São Paulo é o seguinte, gira em torno de
40% do custo da obra é mão de obra e 60% é material, tá? Como eu construí essa casa no ano passado, o material estava um pouco mais baixo e eu consegui negociar ali direto com o pedreiro e com os outros profissionais, eu consegui um preço mais em conta. Então ficou mais ou menos 50-50. Eu gastei de material e mão de obra 30 mil para material e 30 mil para mão de obra, já incluso pedreiro, eletricista e vidraceiro e tudo mais, tá? Então eu tive um custo da obra em torno de 60 mil reais. Eu fiz algumas coisas que acabaram ajudando a eu economizar, tá? Por exemplo, quando eu fui comprar os tijolos, em vez de eu comprar apenas a quantidade que eu ia precisar de milheiro em milheiro, como eu tinha espaço no terreno, uma dica importante, tá? Se você tiver espaço no terreno, compra de quantidade, porque isso vai te ajudar a economizar. Por exemplo, eu tinha espaço no terreno e eu ia precisar de mais ou menos 4.500 blocos, tijolos, para construir essa casa. Eu cotei o milheiro do tijolo na época, estava a 600 reais. Então, o que eu fiz? Eu peguei e cotei direto na fábrica. Se eu comprasse um caminhão fechado, viria 7.500 tijolos. E aí eu tive um custo, uma redução de custo significativa. Eu paguei 350 reais a cada milheiro do tijolo, tá? Então eu comprei 7.500 tijolos, eles entregaram, eu tinha espaço. Como eu ia construir mais para frente, mais casas, né? Então, para mim faria sentido eu economizar e usar aqueles tijolos na outra casa. Então, eu acabei economizando. Então, sempre que você tiver condições, compra de quantidade. O caminhão fechado de areia, de pó de pedra, compra a quantidade de cimento para tentar conseguir reduzir um pouco os custos, tá? Essa é uma dica importante. Outra dica. Muitas pessoas acabam, na hora de bater a laje, querer chamar o vizinho, os amigos para fazer aquele mutirão para encher a laje. Eu prefiro contratar um caminhão fechado também. Já vai lá na concreteira, não sei como que chama lá, né? Você vai lá na concreteira, pega o caminhão, aluga a bomba e já faz o serviço ali em 30, 40 minutos, resolve o seu problema. Gasta um pouquinho mais, mas a dor de cabeça e o trabalho é muito menor, né? Então você não tem trabalho nenhum, na verdade. Então o custo total dessa obra foram praticamente 30 mil de mão de obra e 30 mil de material. E mais 20 mil ali proporcional do terreno, né? A fração do terreno. Então eu tive um custo total de 80 mil reais. Só que essa casa hoje, ela está avaliada em torno de 180 mil reais. Então eu tive mais de 100% de lucro. Se eu fosse vender essa casa hoje, eu venderia ela por 180 mil reais, tá? Mas como eu falei para vocês, eu construí para alugar a princípio. Então essa casa hoje, ela está alugada por R$ 1.200, tá? Então eu estou recebendo um aluguel mensal de R$ 1.200 nessa casa. Então para mim valeu a pena. Embora eu vou demorar ali mais ou menos uns 5 anos para eu receber este aluguel, vamos fazer um cálculo aqui. Então R$ 1.200 vezes 5 anos vezes 60, quanto que vai dar? 3 dias depois... Então, vamos calcular aqui. Se eu alugo a casa hoje por R$ 1.200 e eu pego esse dinheiro e eu invisto, mesmo que seja em fundos imobiliários mesmo, ou eu coloco no Tesouro Direto, eu consigo alguma rentabilidade aí. Mas eu preferiria investir em fundos imobiliários. Mais para frente a gente vai fazer um vídeo para vocês aí como que funciona para investir em fundos imobiliários, tá? Que é um retorno, você investe pouquinho e recebe todo mês um aluguelzinho daquele valor também, tá? Isso é tema para um próximo vídeo. Mas, se eu pegasse esses R$ 1.200 e colocasse todo mês em fundos imobiliários, em 5 anos ou menos eu já teria meu dinheiro recuperado do que eu investi nessa casa. Mas, para mim, é mais vantagem eu pegar e colocar na outra obra do lado, tá? Para construir mais casas de aluguel, que o retorno é mais rápido do que eu investir em fundos imobiliários. Então, como eu falei para vocês, que no final do vídeo eu ia trazer uma dica de ouro para ajudar vocês a economizar. Lá vai a dica. Se você está pensando em reformar ou fazer uma pequena construção e você quer acertar o pagamento com um profissional, com um pedreiro, por exemplo, se você vai fazer alguma reforma, combine com o pedreiro por empreita. Aqui em São Paulo nós falamos empreita, não sei como que é aí na sua região, tá? Porque se você combina por empreita um valor, por exemplo, R$ 10.000 para ele fazer aquela reforma, a pressa de terminar é dele, tá? Se você combinar a mão de obra por dia, a pressa é sua. Então, jogue a seu favor, né?
combine por empreita e a pressa é dele. E mesmo quando combinar por empreita, não adiante o valor. Por exemplo, vai ser 10 mil reais, ele vai te pedir, eu quero 60%, 40% de adiantamento e 60% no final. Não faça isso. Se você fizer isso, ele vai receber os 40% dele e pode acontecer de ele sumir ou simplesmente você ter que contratar outro para vir terminar a sua obra, tá? Então, vai pagando gradativamente conforme vai evoluindo a obra, o combinado com ele, beleza? Essa é a dica aí. Então, não acerte por dia, acerte por empreita que a pressa é dele, beleza? Se essas dicas, se esse vídeo fez algum sentido para você, se te ajudou de alguma forma aí a esclarecer e ver quanto que custa, quanto pode custar a sua obra, dá um like, compartilha com os amigos e se inscreve no nosso canal, beleza? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!